5 segundos, o advogado mais simpático de Caruaru e região. Bem, amigos, Lucas Costa. turma, mais uma vez começando aqui. Dessa vez, eu anotei aqui, viu, Gustavo? O 7º episódio da 2ª temporada do Sob Sentença. E, Gustavo, ó, vou te contar os bastidores aqui para todo mundo, viu? Pessoal, a gente reúne aqui as sentenças que a gente vai analisar. E dessa vez, a gente demorou um pouco mais para gravar. Foram 2 meses sem gravar. A gente tinha dezenas de sentenças aqui. No fim das contas, a gente tinha que anular alguns casos bem importantes. Gustavo, não vamos anular nada, não. Vamos misturar, fazer um Frankenstein. E terminou que esse episódio vai ser um pouco diferente. Quando a gente junta 2 sentenças em um episódio só, é porque tem conexão. Os casos têm alguma conexão. Dessa vez, não tem nenhuma conexão, mas a gente vai analisar 2 sentenças em apenas um episódio. Vamos fazer isso porque são casos bem pontuais, bem específicos, curiosos, que não é tão comum assim acontecer nas associações, mas é de extrema relevância, na verdade, dos casos até é comum, que é o termo de renúncia. Mas a outra questão, pessoal, e aí atenção especial para as associações que têm um trabalho forte nas regiões fronteiriças do país. As associações do sul do país ou as associações que fazem fronteira com outros países. Muita atenção. Existem regras específicas que dá direito e que restringe o direito de uma pessoa estrangeira poder dirigir aqui no país. Existem prazos específicos. Você já se atentou a isso? Você tem na sua base algum associado estrangeiro? Quais são as regras que ele precisa cumprir? É importantíssimo a gente discutir sobre isso. Vamos logo para essa sentença e no final a gente vai dizer ali essa segunda sentença que a gente vai analisar. Essa segunda também é muito importante, bem mais frequente de acontecer e talvez esteja acontecendo na sua operação agora. Se você ficar até o fim assistindo aqui, você pode se livrar de um problemaço. Então fica por aqui, não é isso, Gustavo? Mais uma vez, cara, obrigado por estar conosco. Tamo junto, prazer. Você meu. já viu algum caso desse da sentença da CNH de estrangeiro? Me conta aí. Cara, eu trabalho há 19 anos com isso. Eu tenho que falar humildemente que eu não tinha visto e confesso que eu não me atentava para isso. Que bacana. De verdade mesmo. E muito legal o trabalho que o departamento jurídico fez. É um trabalho que poderia ser feito pelo departamento de eventos e a gente fica muito jogando nessa sincronismo, esse sim, bate-bola. Que bom que um cobre o outro. Sim. Mas confesso que eu não tinha visto. Como a gente também citou o caso da cidade que não é lei não usar capacete. Sim. Mas esse aqui é um ponto muito legal. Recapitulando, qual é as regras que uma pessoa estrangeira tem para conduzir, né, para dirigir um veículo em território nacional? Então, cidades, por exemplo, da região sul, ou que fazem fronteiras, o país, Brasil é um país continental, Sim. ou também o resto do Brasil, vai saber, né? Se você está atento durante a abertura do evento, durante a análise, e talvez aí que está no cadastro do associado, Sim. se você está aceitando, Sim. vale o ponto, poderia ser barrado lá atrás. Uhum. A CNH, né, a carta de condução que essa pessoa tem. Esse é um caso muito interessante, não é uma ação pequena, Sim. tá? É uma ação de R$33 mil, então quando Corrigindo você... aqui, vai para 50 mil. Exatamente, quando você quer economizar no jurídico, quando você quer economizar na capacitação de colaboradores, isso aqui se paga facilmente. Perfeito. Né? Esse é o cálculo que a gente sempre faz para a associação. A gente cobra ali uma adesão, e até explicando aqui, é para que a gente possa fazer um dossiê sobre a associação, identificar quais são os pontos de melhoria desde o começo da operação. E sempre a gente desemboca em situações em que a associação não precisaria pagar, está pagando errado, pode economizar. Qualquer erro desse que a gente faz o diagnóstico, é o valor que a gente cobrou inicialmente. Então, só aqui você economizaria 50 mil. É caro você pagar uma adesão para o jurídico? Não é de forma alguma. O jurídico, e aí eu tenho certeza que o setor de eventos também é da mesma forma, com a gestão segura, não é um custo. O nosso contrato se paga tranquilamente, não é isso, Gustavo? Não é produto de prateleira. Não é. Agora, eu já queria te perguntar o seguinte: quando a gente não tem um time especializado e vem um evento, quando é alguém com menos experiência, é natural, Gustavo, que a gente se preocupe logo com o que é mais complexo. Meu Deus do céu, foi uma colisão em uma BR interestadual que tinha um caminhão, e aí o caminhão tinha um trucado, a parte de trás tem proteção, não tem, vamos olhar essas questões mais complexas. A gente esqueceu de olhar se a CNH estava na validade.
a gente esqueceu de olhar esses requisitos importantes. Isso faz parte de um script do teu time, desde as informações mais básicas às mais complexas, e mais do que isso, agora veio por curiosidade mesmo essa pergunta. Existe, primeiro você analisa o que é mais simples, depois o que é mais complexo, também se existe prioridade nessa análise. Me conta um Ó, pouquinho disso aí. eu não vou estender muito a resposta, até pra gente falar no grupo do WhatsApp Isso, também, mas é isso. legal. Fazer referência ao cara que mais entende do departamento que eu conheço. E se eu sei um pouco, ele sabe muito mais, que não é porque mas é o meu pai. E por que eu tô falando dele? Ele é extremamente sistemático em seguir um protocolo. Perfeito. Os no Tem um analista nosso lá que ele no começo, tadinho, ele apanhava demais, ele tinha que voltar 10 vezes. E por que que dá certo? Porque a gente tem um protocolo a ser seguido, é um protocolo extenso, mas é um protocolo que entrega resultado. Está no papel esse Está no protocolo. papel, é um checklist. Sim. Se você faz da sua cabeça, um dia vai passar Isso, uma rede social que não olhou, isso. uma assistência 24 horas que não conferiu, um rastreador e tudo mais. Então não tem que ir no mais simples ou no mais complexo. Siga o É ir processo. matando as etapas. Exatamente. Rede social está no teu protocolo. Está no protocolo. Perfeito. É óbvio que nem todas estão disponíveis, mas tem que conferir, Perfeito. tá? Perfeito. O ponto importante no complexo, né? Todo mundo fala, aconteceu um evento, vamos descobrir se está bêbado, se fugiu, quem que é, a gente Olha o o rastreador. rastreador e tal. Só que quando muitas pessoas me perguntam quais são as qualidades que um analista tem que ter, por não ser uma profissão que requer uma graduação, ele tem que ser criativo, ele tem que ser proativo, ele tem que fazer gestão de crise, ele tem que comunicar e ele tem que ser disciplinado. E também tem que entender de regulamento, claro, das leis de trânsito, entender do Código de Trânsito Brasileiro, do CDB, e o COTRAN. Se ele tiver isso como naturalmente no dia a dia dele, casos como esse, ele vai instalar, dar o estalo, então ele vai atrás dessa informação. A gente pede para validar as documentações. Exemplo, mandou o boletim de ocorrência. Não pegue o boletim de ocorrência, confira a validade daquele boletim de ocorrência. Entre no site da polícia da sua região, vê se ele está válido. Por quê? Gente, a gente falsifica hoje conta de banco. Isso é Nós vamos bacana falsificar demais. É documento. muito bacana. Você recebeu, já presume como verdadeiro, né? Exatamente. Opa, tá aqui não, é um documento montado. Então vai ter que pegar e entrar no órgão competente. E agora é CNH também. O ponto de aprendizado, nós estamos aqui para aprender. Como você vai buscar no site do Detran da Argentina, por exemplo? Cara, não sei não, nós vamos descobrir ao decorrer dos episódios. Mas sim, você vai ter que validar a emissão dessa CNH e principalmente quando que esse cidadão entrou no país, porque o ponto aqui é que ele tem um prazo de carência, vamos dizer assim, né, Isso. de 180 dias para estar apto a conduzir no Brasil. Perfeito. Então o ponto é, entenda do COTRAN, Código de Trânsito, regulamento de leis, seja proativo, seja disciplinado em seguir um protocolo e fica o insight. Parabéns para o departamento, parabéns para o Costa Marinho, que impressionante essa. Bacana, bacana. Gustavo, mas você trouxe aqui um ponto importante que a gente vale a pena esmiuçar só para a gente ir para o próximo caso, rapidamente. Eu faço a pergunta aqui para quem está em casa, vou fazer até na câmera aberta aqui para Gustavo aparecer, porque foi ele quem trouxe esse questionamento. Pessoal, eu sou apaixonado por isso aqui, Gustavo, que a gente está fazendo. E quando vem esse tipo de pergunta que está na nossa cara, mas a gente às vezes não se dá conta no dia a dia, eu fico mexido de fato com isso. Porque, pessoal, isso é o financeiro da associação, que tira o sono do diretor da associação. O teu time, na hora de liberar o pagamento de um carro de 30 mil, de 50 mil, de 100 mil, ele está olhando a validade do boletim de ocorrência, pessoal. Ele está indo conferir se é um documento válido ou não. Assim, fica o questionamento. Eu desafio, conhecendo muitas operações no Brasil, de que isso não é protocolo, isso não é praxe. Está sendo olhado as redes sociais, ou o teu time quer concluir rápido aquela análise, aquele processo? Para não agarrar, o seu time faz análise ou ele confere documento? É perfeito. Esse é o ponto. Perfeito. Se ele confere E aí eu documento, vou dar um dado bem preocupante aqui que Gustavo me trouxe. Com um time especializado na gestão segura, composto por um analista, composto por um regulador, composto por um cotador, eles conseguem fazer 6, 5 análises por dia. Esse número, Gustavo? 5, 6 análises por dia.
eu fiquei impressionado com o número. Eu achei que a gente conseguiria dar uma vazão muito maior. Isso com um time especializado. Então, o que é que você precisa você ter aí internamente para que você consiga fazer uma análise bem feita de um processo desse? Importante frisar que isso é uma didática de trabalho da gestão segura. Pode fazer mais, claro que pode fazer mais. Mas você perde Mas a qualidade, no né? padrão que a gente exige, no padrão que a gente entrega para os nossos clientes, não é saudável que o nosso colaborador entregue mais de 6 por dia. Claro que existem dias que entregam mais, tem dias que entregam menos, né? Sim. São pessoas. Mas é até um dado interessante para você entender. Sim. Uma vez um colaborador de uma outra associação falou que ele fazia uma análise em 5 minutos. Falei, cara, parabéns. Né? Ele não faz análise, ele confere documento. Perfeito. Por isso que a gente foi contratado. Perfeito. Mas é um ponto interessante. Esse analista, ele não vai ver a CNH do estrangeiro, não, tenho certeza disso. Ah, Então, pessoal, só rapidamente para a gente poder já ir para outra sentença, essa é uma sentença do Estado de Minas Gerais, um processo ajuizado em 2023, como o Gustavo disse, 33 mil, atualizado iria para praticamente 50 mil. detalhe, desculpa. Nós falamos de regiões de fronteira, mas esse aqui foi É Minas. Minas Gerais, verdade. É bem pontuado. Então, essa associação de Minas Gerais e o associado, porventura, ali, ele estava em uma região de fronteira, era o estrangeiro, e aqui tem um parecer bem claro com relação a esse prazo. O associado tinha 180 dias de quando ele entra no Brasil, que ele pode dirigir, ele passou esse prazo, não fez o procedimento que era obrigatório, então quando ele colidiu, já tinha passado o prazo de 180 dias, o juiz entendeu dessa forma, entendo que o documento de habilitação não era válida à época do acidente, portanto ele não tinha o direito à indenização. Demos check aqui. Isso, tá fechado. Vamos embora. Essa é a primeira sentença que você vai receber a cópia, se você tiver no nosso grupo do WhatsApp. Tem um link para você entrar no grupo aqui no perfil, tá? E a segunda sentença, termo de renúncia. Basicamente aqui, Gustavo, o que é que aconteceu? A gente tem um associado, essa é uma ação ajuizada em 2023, a gente tem um associado que era protegido pela associação, obviamente, e foi feito uma sindicância, a contratação de uma sindicância. A sindicância encontrou algumas possíveis irregularidades, algumas possíveis inconsistências nas informações, e durante o processo de sindicância é natural que quando o sindicante, o investigador, ele encontre alguma divergência, ele possa questionar o associado para que o associado explique. Você informou que trafegou pela rua tal, mas o rastreador indica que você estava na avenida Y, que fica distante a 2 horas um ponto do outro. Como é que você explica isso? Você mencionou que estava acompanhado da sua namorada, mas ela foi ouvida e disse que estava na cidade vizinha nesse dia. Como é que você explica isso? Então é oportunizado. Uma vez ficando constatadas essas irregularidades e o associado não conseguindo explicar, ele já deu a abertura no processo de eventos. Esse processo de eventos tem que ter uma definição. Conclusão. Ou uma conclusão. Ou a gente vai concluir com base na sindicância para indeferir ou para deferir, a depender do que a sindicância possa construir, mas é direito do associado que no decorrer do processo, por qualquer que seja o motivo, ele peça a desistência daquele evento que ele abriu. E na hora que ele decide pedir a desistência, isso precisa ser formalizado. Da mesma maneira que para abrir o evento ele tem que assinar um documento, para finalizar, para pedir a desistência da abertura, ele também tem que assinar um documento. E assim, vamos falar o que acontece na prática. Quando as sindicâncias encontram provas ou evidências robustas de irregularidade, isso é apresentado para o associado, fica a cargo da associação levar essas inconsistências para a autoridade policial. Gustavo, um sindicante pode dizer que houve cometimento de fraude? Não. Ele não é autoridade para isso. A associação não pode acusar ninguém do cometimento de crime. Inclusive falamos, né, a anunciação de uma fraude, não faça isso. Isso, perfeito. Por quê? Quem é que pode acusar alguém do cometimento de um crime, levantar suspeita? É a autoridade policial. Então a associação pode pegar esse relatório e levar para a autoridade policial. Para evitar que isso aconteça, muitas vezes o associado diz, olha, eu vou desistir do evento, e assina um termo de renúncia e entrega à associação. Quem é do mercado sabe que isso é muito comum.
o associado não pode ser constrangido a isso, ele não pode ser obrigado a isso. Mas se ele, por livre e espontânea vontade, ele decidir renunciar ao direito dele, esse é um direito que o judiciário entende como direito disponível, você pode abrir mão desse direito. E aí o associado fez justamente isso, sendo que depois ele voltou atrás, ajuizou uma ação contra a associação, e a associação apenas disse o seguinte: eu tenho um documento que você abriu mão desse direito. É comum esse tipo de caso, Gustavo? Esse caso, o desenrolar da ação, não. Uhum. Tá? O associado, ele mudar de ideia. Tá? Ele renunciou, ele assinou e depois ele entrou com uma ação. Perfeito. Se o advogado dele soubesse disso, o advogado provavelmente falou, cara, você já renunciou, como é que a gente nós vai? vamos criar um custo aqui, Perfeito. de honorários, de custo e tudo mais. Então não é comum. É comum as associações não seguirem com o termo de renúncia. Muito comum. E o doutor citou um fato, o sindicante lá na hora, né, não tô falando, ninguém falando pra botar uma arma na cabeça do cara, amarrar ele, não é isso. Mas ele fala, olha, tem uma fraude, renuncia e encerra por aqui. Ou você quer ir por um inquérito policial, Perfeito. ou você quer ir por uma disputa judicial, Perfeito. ou você quer desenrolar isso. Então muitas das pessoas que às vezes nem sabem que estão cometendo uma fraude, um deslize, quando entende o erro dela, acaba aceitando, tá? Não é, nem todo mundo é santo, mas deveria sim ter esse procedimento. Ou se não é pelo sindicante, cabe à associação, às vezes, mandar um comunicado para o associado, digitalmente, pede para ele assinar digitalmente, às vezes ele assina. Perfeito. Se não assinar, tudo bem, já não ia assinar mesmo. Então, esse procedimento eu acho muito interessante ter ele como um padrão, né? Procedimento operacional padrão. O ponto que eu queria levantar é, esse associado que entrou com uma solicitação de indenização, teve a sindicância, apresentou a possibilidade de fraude, ele renunciou e ele entrou com uma ação, eu acho que houve uma falha na comunicação aí. Sem dúvida. Não foi apontado para ele, de fato, por que ele desistiu. Perfeito. Ele ficou na dúvida e ficou... Não sentiu segurança e falou, vamos ver o que vai dar. Isso. Infelizmente, ele perdeu. Mas a gente não quer isso. O que a gente levanta é evitar essa demanda jurídica. Perfeito. É mais uma ação, é Sem mais uma dúvida. chateação, Sem é mais um... mobiliza toda a instituição. E detalhe, fica refém a opinião do juiz, às vezes. Perfeito. Porque, às vezes, um documento que some, que extravia, uma prova que falta, um HD que queima, várias situações que... O que a gente quer construir aqui é, obviamente, que com o dever de casa da associação, tem o termo de renúncia é válido, você não vai perder a ação, porque isso é um direito disponível, como a gente disse, e o juiz vai entender da forma que ele entendeu aqui. Mas, de fato, e o erro operacional que sumiu esse documento? Sim. E o erro operacional que você fica, de fato, a cargo da boa-fé do sindicante, que colheu essa assinatura de forma honesta, de forma justa. É preciso passar por isso? Talvez não. Então, de modo geral, todo caso aqui a gente traz o caso específico, mas a gente traz também a regra geral. Em regra geral, se você descobre evidências de que houve mudança de fatos, inconsistência de fatos, você deve cientificar o associado, que uma vez sendo mantida a abertura de evento, a associação vai cumprir com o direito dela de comunicar à autoridade policial sobre esses fatos. Não é uma denúncia, não é uma acusação de crime, mas é o direito da associação de comunicar à autoridade policial que esses fatos ocorreram. Se a autoridade policial vai investigar ou não, é decisão da autoridade policial. O fato de informar isso para o associado resolve uma série de problemas. E tem um detalhe aqui. Me parece que foi nesse caso aqui que a motocicleta, de forma muito, muito conveniente, apareceu depois. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece com frequência. Quando a associação mantém a posição negativa, do nada o veículo aparece depois. Dica rápida, pessoal, o tempo acabando. O fraudador, ele se sente confortável onde a organização é desorganizada. Ficou redundante. O fraudador, ele se sente confortável em tentar uma fraude onde ele percebe que os processos daquela instituição não são sólidos. Seja na vistoria, na adesão, na formatação do contrato, na abertura do evento. Perfeito. Quando ele percebe que é largado, é jogado, falando português claro, ele fica mais confortável. Maravilha! Acho que esse episódio foi recheado, Esse foi bom, hein, hein? Gustavo? Esse foi Esse bacana. Pessoal, mais 2 sentenças analisadas. Eu tenho certeza que já ajudou muito as associações em alguns aspectos aqui para eles serem entendidos. Vamos para o próximo episódio. Tem mais nessa temporada. Toda Derradeiro, quinta-feira. 19 horas, o último episódio. Vai ser legal também. Simbora!